E você está aqui por esse motivo específico. Pelo quê, pastor? Porque é uma oportunidade sem igual de Deus falar com você, de Deus ministrar na tua vida. E a palavra de hoje, o tema de hoje, é esse aí. Vamos lá, igreja. Esse é o tema. E está no texto de Hebreus, capítulo 6. E eu gostaria que você ficasse muito atento à palavra, ao texto. Diz assim: considerem a promessa de Deus a Abraão. Então ele começa se referindo a Abraão, a promessa que Deus fez a Abraão. Uma vez que não havia ninguém superior por quem jurar, Deus jurou por si mesmo. Disse ele: certamente o abençoarei e multiplicarei grandemente seus descendentes. Então, Abraão esperou com paciência e recebeu o quê? O que lhe fora prometido. Quando a pessoa faz um juramento, ela invoca alguém maior que ela. E sem dúvida o juramento implica uma obrigação. Deus também se comprometeu por meio de um juramento, para que os herdeiros da promessa tivessem plena convicção de que ele jamais mudaria de ideia. A promessa e o juramento não podem ser mudados, pois é impossível que Deus minta. Portanto, nós que nele nos refugiamos, estamos firmemente seguros ao nos apegarmos à esperança posta diante de nós. Essa esperança é uma âncora firme e confiável para a nossa alma. Ela nos conduz até o outro lado da cortina, para o santuário interior. Presta atenção nisso, são detalhes da palavra. Jesus já entrou ali por nós. Ele se tornou o nosso eterno sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Que Deus abençoe essa palavra em nossos corações. Você fique bem atento à palavra, porque quando o autor aos Hebreus, ele utiliza essa imagem, essa figura da âncora, ele, na verdade, está colocando algo muito importante para a gente entender. Porque qual era o trabalho, qual era o objetivo da âncora? Na verdade, ela impedia que o navio fosse levado pelas ondas. Então era a segurança, tanto do navio quanto das pessoas que estavam no navio. Da mesma forma, a esperança em Deus impede que uma pessoa seja levada pelo medo, pelas dificuldades, pelas incertezas que a vida no dia a dia nos causa. E eu quero contar uma história para vocês, uma história verdadeira, né? Quem aqui é pescador? Não tem nenhum pescador. Ministro Eliomar, você é pescador? Graças a Deus. Então veja, o nome dessa história que é a pessoa, o nome dele é Miguel. Miguel era pescador desde menino. Conhecia o mar como poucos. Sabia identificar a mudança dos ventos, o movimento das marés e sabia até o momento em que deveria lançar as redes. Esse é um pescador experiente. Certa noite ele saiu para pescar e evidentemente era o costume dele. O céu estava limpo, bom, ele partiu. De repente surgiu uma forte tempestade. As ondas se levantaram, os ventos sopravam com violência
contra a embarcação ou o barco em que ele estava, e a embarcação era levada de um lado para o outro, lançada por causa da tempestade, por causa das ondas. Por horas o Miguel lutou para manter o barco firme. O medo começou a tomar conta do coração dele, ele não conseguia enxergar a costa, não sabia para onde ir e sentia que poderia perder tudo. Preste bem atenção. Foi então que Miguel se lembrou da âncora do barco. Com esforço ele lançou a âncora ao mar. E o que aconteceu? Na verdade, a âncora, quando é lançada ao mar, a gente não vê a âncora. E ele não sabia, na verdade, exatamente onde a âncora havia sido prendida. Mas, pouco a pouco, ele percebeu que o barco já não era mais levado pelas correntes com a mesma força que estava sendo levado. A tempestade, guarde isso, a tempestade continuava. As ondas continuavam batendo no barco, mas algo mantinha a embarcação segura. E aí foi que ele, ao amanhecer, refletiu. A âncora não havia acabado com a tempestade, mas impediu que o barco fosse destruído por ela. Quando o dia clareou, o mar se acalmou, o pescador voltou para casa com uma lição que ele carregaria para a vida toda dele. O que salvou aquele pescador naquela noite não foi a ausência da tempestade, do vento forte, das ondas contrárias, mas foi a presença da âncora. Assim, meus irmãos, é a presença de Deus, é a nossa esperança em Deus. Ela não faz desaparecer todas as lutas, não faz desaparecer os problemas, as dificuldades, os ventos contrários, não, mas ela sustenta a nossa alma. Enquanto os ventos sopram, Deus está segurando ali, Deus está no controle. Quando tudo fica incerto, a esperança em Deus nos mantém firmes para a glória do nome do Senhor Jesus. Essa história retrata exatamente o que eu estou mostrando para vocês, a figura da âncora. Por isso que a esperança é a âncora da nossa alma. Não é do nosso espírito, mas da nossa alma. Aqui no contexto de Hebreus, isso aqui não é apenas um pensamento positivo, né, na verdade, ou um desejo que algo dê certo. Não, esse texto e o contexto de Hebreus está nos remetendo às promessas de Deus. Ela está ligada à promessa de Deus e à obra de Cristo na nossa vida. Enquanto estamos aqui, você não está vendo, você não está sentindo, mas o Espírito Santo está fazendo uma obra dentro de você, através da ação dele na tua vida, nesse dia, nesse momento, durante esse tempo que você está aqui. Mas pastor, não estou vendo, mas pastor, não estou sentindo, mas ele está agindo, ele está agindo. O contexto diz que Deus fez uma promessa e jurou cumprir aquilo que ele falou. Nós lemos isso aí. Lemos esse texto, o texto, e vimos que Deus fez essa promessa. Então, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Mesmo quando a vida parece um mar agitado, a alma pode permanecer firme. Por quê, pastor? Porque Deus é fiel e Cristo nos abriu um caminho de acesso à presença de Deus. Entenda isso no teu coração. E essa esperança, irmão, nos mantém. É a âncora com a convicção de que nós não vamos ser levados pelas tempestades, não seremos destruídos pelos ventos contrários. Muitos cristãos hoje, eles quando são, colocados diante de um problema, diante de uma tempestade, diante de um vento contrário, eles já desanimam, eles já desfalecem, eles já param
de caminhar, de se mover, de fazer aquilo que Deus quer que eles façam. Eles já deixam de acreditar na promessa. Por quê, pastor, a nossa alma? Porque a nossa alma é que envolve os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, é a nossa alma. A palavra alma aqui, que é no grego, psique, refere-se o quê? Refere-se à pessoa inteira, refere-se a toda a nossa vida, a tudo que nós pensamos, sentimos, tudo que a gente tem vontade. Alma significa exatamente isso aqui. O propósito de uma âncora, que o autor aos Hebreus, ele utiliza essa figura, é manter a embarcação firme. Esse era o propósito. Por isso que a esperança em Deus é exatamente a âncora que nos mantém firmes, mesmo quando a nossa alma, os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas vontades estão sendo tomadas pelas tempestades que vêm, pelos ventos contrários que batem, sabe, por tantas coisas que acontecem. Nós temos que permanecer firmes para a glória do nome do Senhor Jesus. Agora eu quero compartilhar com vocês as 3 ações que essa esperança gera em nós, faz em nós. A primeira delas é que a primeira ação é que a esperança nos dá firmeza e confiança. O que significa isso, pastor? Significa o seguinte: quando o autor aos Hebreus utiliza a palavra firme, que essa âncora nos mantém, essa esperança, né, como uma âncora nos mantém firme, significa que no grego essa palavra tem um sentido muito específico. Ela nos mantém estáveis, ela nos mantém inabaláveis, confiáveis, garantindo que a verdade ela vai ser cumprida. Então, quando você fala assim, um crente está firme, e aí, meu irmão, está firme? O que eu quero dizer, o que Deus quer dizer para mim é o seguinte: você está inabalável, sabe? Você está firme, você está estável. Você confia que o que eu tenho dito para você vai acontecer. Você está seguro nas minhas promessas. Você está seguro na minha palavra. É isso que Deus fala conosco. Por quê, pastor? Porque amanhã vem uma tempestade na tua casa. Você não sabe, nem eu sei. Tempestade vem de repente. Amanhã vem um vento contrário contra a tua vida. E aí? Vai permanecer firme, inabalável? Mas pastor, a gente sente. A gente pode sentir, meu irmão. Mas a gente não se curva. A gente não quebra. A gente, sabe, permanece firme. Porque há uma promessa. Há uma âncora que nos dá segurança. Que está no controle de tudo. Louvado seja o nome do Senhor. E é isso que a palavra está dizendo aqui. A esperança, que é a nossa âncora, é a nossa firmeza. Nós somos inabaláveis na nossa firmeza na palavra. Nada nos tira daquilo que Deus falou para mim, falou para você. Amém, irmão? Nada pode te destruir, nada pode te destruir. Se a tua esperança está firmada, sabe, na promessa de Deus, da palavra de Deus, no Deus da palavra. Então não há inconstância, não há, sabe, o vacilo, há uma firmeza. A palavra, na verdade, no grego clássico, significa a ideia de uma garantia. Sabe quando você compra um imóvel, ou quando você compra um carro, o que te garante? É o contrato. Dá a garantia que aquilo ali é seu agora. Amém? Você está garantido por um documento. Só que naquela época não tinha isso. E o que era feito, pastor? Eu me lembro que antigamente, os mais antigos, eles diziam assim: a minha palavra é como um fio de bigode. Hoje não tem mais isso. Mas naquela época, o que acontecia? Eu jurava uma coisa, tratava uma coisa, olha, eu dou a minha palavra por isso aqui. Então eu e a outra pessoa fazíamos ali um trato. Eu iria cumprir minha palavra e ele iria cumprir a dele. Mas perante quem? Tinha uma pessoa acima de nós, uma autoridade. Lembra do texto? Uma pessoa com uma posição acima de nós,
que presenciava o que estava sendo acordado, e aquilo ali era a garantia de que aquilo que estava sendo acordado já estava feito. Como a palavra diz que Deus jurou por si mesmo, porque não tinha ninguém acima dele pelo qual ele podia jurar, ou seja, eu juro por mim mesmo, porque eu sou a autoridade maior. Então, esse termo no grego dá essa ideia da garantia. Então Deus nos garante, irmão, que o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Essa esperança, ela gera em nós essa firmeza. De vez em quando eu brinco, irmão, e aí, está firme? Muitas vezes a pessoa não entende o que é estar firme. Estar firme é estar inabalável. Nada me abala. Abala o que? A minha fé. A minha fé, a minha convicção naquilo que Deus é na minha vida, naquilo que a palavra de Deus, sabe, significa para mim. Então haja o que houver, decepção, frustração, paulada daqui, vento dali, tempestade de lá, não vou largar, não vou deixar, eu vou continuar inabalável, eu vou continuar estável, nada vai me destruir na caminhada que eu tenho com Deus, da fé que eu tenho na palavra de Deus. Esse Deus está no controle de todas as coisas. Essa é a esperança. É interessante que muitas vezes nós duvidamos do que Deus promete. Não falamos isso com os lábios. Mas quando vem tempestades na nossa vida, a gente esquece das promessas. Na literatura grega, a âncora simbolizava o quê? Simbolizava esperança. Simbolizava confiança no tempos de incerteza. Nós vivemos numa geração, num tempo de incertezas. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. É a incerteza. Mas na literatura grega, e eu estou citando a literatura grega, porque o texto é o texto grego. E na época, o autor aos Hebreus, ele escrevia, inspirado pelo Espírito Santo, de acordo com o contexto histórico da época. Por isso estou citando a literatura grega. Então, na verdade, na Grécia secular, ou seja, as âncoras simbolizavam exatamente esperança. E você tem que entender isso aqui. Por quê, pastor? Porque naquela época não tinha avião. Tudo era feito navio, barco. E aí, pastor, o que gerava confiança nas pessoas era exatamente a âncora. A âncora simbolizava esperança. Olha, se vier alguma tempestade, se tiver algum vento contrário, se tiver alguma coisa que vai acontecer na nossa jornada, nós vamos, tem âncora? Tem. Então a gente fica tranquilo, porque na hora que vier, a gente joga a âncora e vai trazer a segurança à nossa embarcação. Esse era o sentido de que Hebreus falou, o autor falou. O versículo 18 diz: a promessa e o juramento não podem ser, pois é impossível que Deus minta. Diga comigo, é impossível que Deus minta. Irmão, Deus não mente. O juramento de Deus, ou seja, a promessa de Deus, ela não vai mudar. Porque houve uma circunstância ali, uma dificuldade, cá um vento, cá um problema. Meu irmão, não vai mudar. Isso nos dá a garantia de quê, pastor? De não desistir, de não abrir mão, de permanecermos ali, firmes, focados na promessa, na palavra de Deus. Está comigo aqui, irmão? Amém? Glória a Deus. Então a esperança tem esse propósito de nos ancorar profundamente em Cristo, na palavra do Senhor, porque ela se baseia num Deus imutável, um Deus que não muda, um Deus inabalável, um Deus poderoso, aleluia. Essa é a nossa âncora, firmeza. O juramento daquela época era feito exatamente assim, e o autor diz que Deus jura por si mesmo, porque não tinha por quem jurar acima dele. Interessante, irmãos, que muitas vezes nós não sabemos como as coisas vão se desenrolar no futuro próximo. Mas nós sabemos com certeza como as coisas irão se desenrolar num futuro distante. Mais uma vez o verbo
que o autor utiliza aqui, confiar, no grego, traz o sentido de não vacilar, de não confundir, de não trazer frustração para nós. Então, na medida em que nós confiamos, depositamos em Deus a nossa esperança, na promessa dEle, na palavra dEle, Deus não vai nos frustrar. Deus não gera confusão na nossa cabeça. Deus não quer que a gente vacile. Por quê? Por que o irmão vacilou? Por que o irmão desconfiou? Por que o irmão está confuso? O irmão não está crendo na palavra que Deus deu sobre você, a promessa que Deus traz para você. Essa é a palavra, mas muitas vezes nós não cremos. Nós deixamos de crer e olhamos para os obstáculos. Quantos aqui têm parentes, entes queridos, amigos próximos, que ainda não foram salvos, resgatados, libertos? Levante a mão. Pois há uma promessa de Deus para eles, uma promessa de que eles serão salvos. Eu e a minha casa nós vamos servir ao Senhor. Há uma palavra de Deus direcionada. Qual é a outra palavra, pastor? Que Deus quer que todos sejam salvos. Aleluia! Então Deus quer, então pastor, eu tenho que me apegar nessa palavra. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus não vai te confundir, a promessa de Deus não vai te frustrar. Vai acontecer porque Deus é um Deus imutável. Imutável. Interessante, quando você deposita o seu dinheiro num banco, você não precisa se preocupar com a possibilidade de que ele vai desaparecer da noite para o dia. Não é? Por quê, pastor? Porque é uma garantia. Há uma garantia nos bancos tradicionais, não é? Há uma garantia de que o seu dinheiro está seguro. É isso que nós entendemos, é isso que é a lei no nosso país. Nossa esperança reside em algo infinitamente melhor. Qual, pastor? Nas promessas imutáveis de Deus e do juramento de Deus. Eu vou cumprir. Eu vou cumprir. Eu estou dando a palavra. Duas garantias divinas, irmãos. Deus fala exatamente isso. Ou seja, a esperança não é uma mera ilusão. Não. Ela é sustentada pela fidelidade de Deus ao propósito que Deus tem na nossa vida. Tanto é que a palavra diz assim: mesmo que você seja infiel, Deus permanecerá fiel. Então há uma promessa nesse sentido, olhando para esse Deus maravilhoso. Segunda coisa que a esperança produz em nós, segunda ação dela é que a esperança nos conduz à presença de Deus. Interessante que ele fala no texto que nós entraremos além do véu. Por que ele está falando isso, pastor? Porque o véu, irmão, enfatiza o acesso à presença de Deus por meio de Cristo. O véu aqui representa a barreira entre o homem e Deus, entre o tempo, a terra e o céu, entre o tempo e a eternidade de Deus. É o véu. E o que aconteceu com o véu, pastor? Diz a Bíblia que quando Jesus entregou o Espírito dele e disse: Senhor, meu Pai, entrego o meu Espírito nas tuas mãos. Diz a Bíblia que o véu rasgou de alto a baixo. Porque rasgar de baixo para cima é natural, mas rasgar de cima para baixo é sobrenatural. O véu rasgou. E qual é o propósito do véu ter rasgado, pastor? Porque o véu separava o santo do santíssimo. Só entrava lá o sumo sacerdote. Só entrava na presença de Deus o sumo sacerdote. E Jesus rasgou esse véu. Aleluia. Ele rasgou esse véu. Para quê, pastor? Para que eu e você, meros pecadores, pudéssemos ter entrada direta
ao trono, à presença de Deus, através do sangue de Jesus. O autor aos Hebreus diz que Jesus inaugurou um novo caminho de acesso ao Pai. Esse novo caminho foi inaugurado pelo sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário. E nós então podemos entrar na presença dEle, não por nosso mérito, não porque eu sou melhor, não porque eu oro mais, não porque eu jejuo mais, não porque eu sou mais santo ou menos santo, ou porque eu sou mais fraco, outro é mais forte. Não, nós entramos por causa do sangue dEle, por causa da graça dEle. Ele inaugurou esse novo caminho para nós termos acesso ao Pai. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, não há razão para a gente vacilar, não há razão para a gente se entregar às circunstâncias, às tempestades, aos ventos contrários, sabe? A nos curvar diante dos sentimentos e emoções da nossa alma. Não há razão. Por quê? Porque nos foi inaugurado um novo caminho de acesso à presença de Deus. A esperança nos conduz à presença do Deus Altíssimo. Glorifica ao Senhor, meu irmão. Aleluia! Glória a Deus! Eu quero que você saia daqui convicto disso. Olha o que o texto de Mateus diz. Eis que o véu do templo se rasgou em dois, de cima a baixo, não de uma forma, mas de uma forma sobrenatural, indicando que foi Deus quem o fez. E a terra tremeu, e as rochas se fenderam. Portanto, irmãos, olha o texto. Temos confiança para entrar onde? Pelo sangue dele. A nossa confiança não está naquilo que a gente pode, naquilo que eu sou. A nossa confiança não está em algo que pertence a nós, mas em algo que Ele fez. O novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, da sua carne. Nós entramos, essa esperança nos conduz à presença do Senhor. E o Jesus está lá em cima, meu irmão, à direita do Pai, intercedendo por nós. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Presta atenção aqui. Olha a figura da âncora, irmão. Olha como que o autor puxa a figura da âncora e ele mostra Jesus, essa figura do sacrifício de Jesus. A imagem da âncora é de Jesus carregando a âncora da nossa esperança através do véu para o santuário celestial, e pegou essa âncora e a fixou no trono de Deus. Eu sou a tua segurança, eu sou a tua salvação, eu sou o teu escudo, eu sou o teu Deus, Ele é a nossa segurança, porque a figura da âncora, bendito seja o nome do Senhor. Nossa esperança está exatamente nesta palavra do Senhor. E o Senhor continua lá, assim como uma âncora é para um navio, irmãos, em meio às ondas, às tempestades, a esperança é para nós, em nossos momentos de provação, de dificuldade, de estresse. Olha aqui para mim, por favor, eu quero ir mais profundo nessa figura da âncora. Por quê, pastor? Porque nós conseguimos ver o navio, nós conseguimos ver o mar, nós conseguimos perceber a tempestade, mas nós não conseguimos ver a âncora. Você não entendeu. O que o autor dos Hebreus está dizendo para nós? O que o Espírito Santo está falando para nós? A nossa esperança não está naquilo que a gente vê, não está naquilo que eu sinto.
não está naquilo que eu estou passando. A nossa esperança não está num projeto de governo. A nossa esperança não está numa palavra de um homem. A nossa esperança está em algo invisível, que eu não vejo, que muitas vezes eu não sinto, mas está ali, segura, firme. Bendito seja o nome do Senhor. Ela é a parte invisível, que nos assegura que não precisamos ter medo. Temos que ter esperança em Deus, no Deus que é invisível, o Deus que está no controle de todas as coisas. Ele está no controle da tua vida, dos teus negócios, da tua vida conjugal, da tua família, dos teus estudos, das tempestades que vêm sobre a nossa vida. Ele está no controle de tudo. Não tenha medo. Há uma palavra, há uma promessa dele: eu serei contigo por onde você estiver e andar. Deus está com você, aleluia. Irmão, a esperança não nos traz confusão, não, ela não nos decepciona. Por quê, pastor? Porque o amor de Deus está derramado em nosso coração. Olha o que diz Paulo aos Romanos, diz assim: e essa esperança, vocês, fala assim, não me decepcionará. Fala, não vai te decepcionar. Você pode se decepcionar comigo, pode se decepcionar com o irmão, com a esposa, com o esposo, com o filho, com a filha, com o patrão, mas com ele, você não vai se frustrar, você não vai se decepcionar. Por quê, pastor? Pois sabemos quanto é quantidade. Diga, quanto é quantidade. Quanto Deus me ama, nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com o seu amor. Então há certeza, não tem confusão, aleluia. É essa palavra que enche o nosso coração, aleluia. Por isso, irmão, que é inegociável estar na presença de Deus. Eu lamento muito quando as pessoas, elas abrem mão de estar na presença de Deus, de priorizar a presença de Deus, de estar ouvindo diretamente do trono a voz de Deus. Ou você acha que Deus, me deu essa palavra? Prega essa palavra aí para aquele povinho que está lá. Não, Deus te ama, meu irmão. Deus te ama, minha irmã. Deus te ama, meu amigo. Deus ama você. Por isso que Ele trouxe essa palavra para nós, para cada um de vocês. Interessante, presta atenção nisso que eu vou dizer para você. Irmão, os marinheiros, eles lançavam as âncoras para baixo. Amém? Amém? Por quê? Eles lançavam, e nós lançamos a nossa âncora para onde? Para cima. A âncora deles penetra no véu das águas, nas profundezas do mar. A nossa âncora penetra no véu da glória, nas alturas do céu, onde Jesus está sentado à direita de Deus e intercede por nós. Glória a Deus! Essa esperança é quando alguém vai num banco e deposita um tesouro no cofre do banco, fora da vista de todo mundo. Ninguém vê, mas está seguro ali. Nossa esperança é assim. Nossa esperança está por trás do véu, invisível, mas protegida pela presença de Deus. Quem aqui, quando criança, quando jovem, até adolescente, já empinou pipa? Pipa. Legal, né? Olha só que interessante. A pipa. Eu já empinei, já brinquei disso. Não brinquei muito, porque quando eu empinava a pipa, vi uns caras cortar minhas pipas.
Aí depois eu deixei para lá. Mas quantas vezes eu já passei e olhei, e a pessoa está ali e olhei e não conseguia ver a pipa, porque ela estava encoberta pelas nuvens. Interessante. Mas a pessoa estava ali, fazendo aquele gesto. Se você não está vendo nada, você vai dizer que é doido, porque você está olhando para cima. Mas existe uma corda, existe uma linha, existe um barbante ali. E aquela pessoa continua ali. Por quê, pastor? Porque a linha em que ele está seguro garante que a pipa está lá. Olha isso. Nossa esperança é como uma linha ancorada além do nosso alcance visual, mas ela é muito real. Eu não estou vendo, mas estou seguro. Eu não estou vendo, mas eu persisto. Eu não estou vendo, mas eu não vou desistir. Por quê? Porque está seguro. Está seguro. Olha aqui. Aleluia. Porque fé não é uma coisa que você sente. Fé não tem nada a ver com emoção. Fé não tem nada a ver com sentimento. Fé tem a ver com convicção. Eu tenho certeza que eu estou seguro, que eu estou coberto, que eu sou garantido, que a palavra vai se cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. Terceira coisa. Que a esperança produz em nós. A esperança é que a esperança fortalece a nossa fé. Eu vou voltar ao texto lá que o autor se referia a Abraão. Esse texto está em Romanos capítulo 4. Olha só, interessante. Presta atenção nisso, tá? Presta atenção, que aqui tem muita coisa, detalhe para a gente ser impactado. Conforme aparece nas Escrituras, eu fiz pai de muitas nações. Isso é Paulo. Isso aconteceu porque Abraão creu no Deus que traz os mortos de volta e cria coisas que novas do nada. Agora aqui comigo, olha aqui para mim. Quem já leu aqui em Gênesis a história de Abraão? Levante a mão. Em Gênesis, vamos ao livro todo. Qual é o momento que Abraão testemunha que Deus ressuscitou o morto? Por que o autor, por que Paulo está falando que Abraão, ele creu num Deus que traz os mortos de volta à vida, mesmo quando não havia motivo para ter esperança? Quantas vezes você já se encontrou assim? Pastor, não tem motivo para ter esperança. Que é isso? Ei, o Deus que está aqui está dizendo para você, Ele é inabalável, Ele é poderoso, Ele traz à vida quem morreu, Ele ressuscita, Ele pega o nada e faz alguma coisa. Então, mesmo quando não havia motivo para ter esperança, Abraão a manteve, crendo que se tornaria o pai de muitas nações, pois Deus, olha só, pois Deus lhe tinha dito: esse é o número de descendentes que você terá. Olha isso, irmão, que palavra poderosa. Continua. E sua fé, quantos crentes que eu conheço, fé fraca. Por quê, pastor? Eles não acreditam nesse Deus dessa forma, não. E sua fé não se, embora ele soubesse que aos 100 anos seu corpo, bem como o ventre de Sara, já não tinha vigor. Em nenhum momento a fé... irmãos, eu quero que vocês leiam. Vai.
Aí, teve algum momento que deu um vacilo, irmão? Em nenhum momento a fé de Abraão nas promessas, promessa é palavra, irmão, palavra, ele não vacilou. Olha só, na verdade, ela se fortaleceu, e com isso ele deu o que, irmão? Glória a Deus. Abraão estava plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir tudo o que promete. Dando glória a Deus. Você precisa dar glória a Deus, meu irmão. Aleluia. Glorifica ao Senhor, porque Deus é poderoso. Ele se fortaleceu. Meu irmão, deixa eu te dizer, nós fazemos parte dessa promessa, aleluia, nós fazemos parte da promessa dada a Abraão. Se fortalece. Como que eu me fortaleço na fé, pastor? Dando glória a Deus, acreditando que o Deus que você busca, o Deus que você entregou a vida, o Deus que vai te levar para o céu, é o Deus que tem poder para cumprir tudo o que tem determinado. Ele é poderoso. Então se fortaleça. Por que você está assim? Que é pastor, não sei o que. O que está acontecendo com você? Você sabe o que é, irmão? Vou te falar. Quando Deus não faz o que a gente quer, a gente enfraquece, porque a nossa fé não está nele, está naquilo que ele nos dá. Ele não vacilou. O que significa isso? Eu tenho certeza que ele vai dar. Por quê? Porque a minha fé está naquilo que Deus é e não naquilo que Deus me dá. Isso está ligado a algo celestial, espiritual, e não material, e não temporário. Tem um evangelho por aí, irmão, que se Deus não der as coisas, o crente fica desanimado, sabe, sem fé. Por que Deus não faz eu crescer? Por que Deus não dá aquilo, não dá isso? Ei, meu irmão, sua fé não está nessas coisas, está no que Deus é. Ele está se referindo a quem? A Abraão. E Deus falou para ele, olha a promessa, olha a promessa, ó a promessa. Vai, disse ele, certamente abençoarei e multiplicarei grandemente. Então Abraão, Abraão esperou com o quê? E recebeu o que lhe havia prometido. Paciência. Porque muitos lares hoje destruídos por causa das decisões precipitadas, das escolhas fora da vontade de Deus. Abraão estava submisso à vontade de Deus. Não importa. Você está entendendo isso ou não, irmão? Jesus disse assim: olha, Pai, seja feita. Não dá para o Senhor passar. Deus falou assim: não, então seja feita. Eu sou submisso à tua vontade, porque eu sei que a tua vontade, ela é melhor para mim do que a minha vontade. Casamentos destruídos, lares destruídos, filhos que crescem completamente debaixo de nenhuma estrutura. Exatamente, muitos crentes dentro das igrejas assim, nessa dimensão da alma. Uma alma que não espera em Deus, uma alma que não se fortalece em Deus, uma alma que está fundamentada naquilo que sente, naquilo que quer, naquilo que se Deus não fizer, sabe, a coisa não acontece, eu fico assim, eu fico daquele jeito, eu só fico alegre quando Deus me dá. É igual aquela criança mimada, que se o pai não dá alguma coisa, ele fica chorando, ele fica triste, sabe, e quando o pai dá, ele está todo alegre, feliz, abraçando o pai. Eu estou me referindo à criança.
Isso é normal, natural. Mas de um adulto, não. Está comigo aqui, irmão? Ei, olha aqui para mim aqui. Já estou terminando. Sabe quantos anos Abraão tinha quando Deus fez a promessa para ele? 75, diga comigo, 75 anos. Sabe quando que foi cumprir a promessa? 25 anos depois. Terei com paciência. A promessa se cumpriu. Amém? Nasce o filho da promessa. Nasce a promessa. O início da promessa começou. 14 anos depois, não vou nem falar sobre Ismael para ganhar tempo aqui. 14 anos passou. Isaac com 14 ou 15 anos, mais ou menos, segundo os historiadores, de 14 para 15 anos, Isaac. Então, Abraão já tinha 114 anos. Já velho, ancião. Se me chamam já de velho, com 62, Abraão então, já velho. O que Abraão faz? Deus pede a Abraão o quê? 15 anos depois, pede para sacrificar a promessa. Segura essa, irmão. Pega aí, ó. Deus te dá algo e diz assim: agora eu quero que você sacrifique isso. Mas era o filho da promessa. Sacrifica o seu filho. Nesse momento, olha aqui para mim, gente. Nesse momento, Abraão não questiona, não murmura, não duvida e não adia. Ele não ficou empurrando. Agora não, calma aí, devagar. Não, calma, deixa mais tarde, não estou preparado agora. Não, mas Deus te pediu. Nossa. Ele não adiou, não murmurou. Nada, irmão, amém? Você está comigo aqui, aleluia? Diga glória a Deus, irmão. Olha, aí Abraão faz o quê? Abraão levanta à noite. Pastora Cláudia, ele levanta à noite. A Bíblia não diz isso. Amém? O que eu vou falar aqui a Bíblia não diz. Eu estou imaginando. Ele levanta à noite. E eu acho que, irmão, eu acho não, eu tenho certeza, assim na minha imaginação, que ele não falou para Sara o que ia fazer com o menino. Não falou. Não falou, Karina, não falou. Porque se ele tivesse falado para Sara, quem ia ser sacrificado era o Abraão. Ah, com certeza. A mãe ia agarrar. Então, se é para Deus sacrificar, que sacrifique você, que você já está velho. Ele pega, sai com o menino de madrugada, pega os servos dele, os jumentos, as lenhas, e leva. Quando está a uma distância, presta atenção, ele chega do monte, ao Monte Horebe, ele chega e diz assim para os servos dele: vocês ficam aqui, eu e o meu filho iremos ali adorar ao Senhor e eu vou voltar. E voltaremos. Eu e o meu filho iremos ali adorar e nós iremos voltar. Meu irmão, meu irmão, você não entendeu o mistério, meu irmão. Abraão cria num Deus que ressuscitava mortos. Lembra do texto romano, volta lá o texto romano. Abraão creu num Deus que ressuscitava mortos, sem nunca ver isso, aleluia. Por quê, pastor? Porque nessa hora ele entendeu o seguinte: ainda que eu sacrifique o meu filho, Deus tem poder para ressuscitar o meu filho naquele altar. Glória a Deus, aleluia. E ele fortaleceu-se na fé. Oh glória,
Glorifica, igreja. Esse é o Deus que você está aqui buscando. Ei, xarabá, candará. Vamos ficar em pé, irmão. Fique em pé, irmão, e glorifica o Senhor. Xalabá, xerecandalás. E olha que no meio do caminho o filho pergunta assim: pai, cadê o cordeiro? Tem a lenha aqui. Dá para acender o fogo. O pai disse assim: Deus proverá. Irmão, baixa um pouquinho, presta atenção. Um adolescente, abaixa só um pouquinho. Um adolescente de 15 anos, um velho de 114 anos, olhando numa perspectiva de hoje, quem tinha mais força? Adolescente. A pastor, ele poderia não ter mais força para lutar com o pai, mas podia correr. Da onde que um velho com 114 anos ia conseguir pegar um menino com 15? Hein? Quem consegue isso? Não dá para conseguir. Amém? Presta atenção nisso. Presta atenção. Olha o mistério que está aqui. 15 anos, menino. Chega no altar. O que ele poderia fazer? Quando ele vê as cordas, o pai vai me amarrar. Ele poderia fugir. Mas ele, presta atenção, você nunca entendeu isso. Você nunca ouviu isso. Ele se entregou voluntariamente. Faz a conexão. Ali representa o altar do sacrifício. Ali de Isaac representa o altar de sacrifício na cruz do Calvário, no monte do Calvário em Israel. Jesus voluntariamente se sacrifica para que eu e você hoje estivéssemos aqui ouvindo a voz dele, dizendo: eu sou a vossa esperança, eu sou a âncora da sua alma, da sua vida. Preste atenção nisso, irmão. Ele. Por isso que o autor diz que a esperança, que é a âncora de nossa alma, ela é firme, ela é inabalável, ela é confiável, e ela adentra ao véu e sai do outro lado e vai para o outro lado, rasga essa esperança. Meu irmão, minha irmã, que é a âncora da nossa caminhada, da nossa vida. Você não pode esquecer disso. Queria que você fechasse seus olhos agora e que você falasse com Deus.